Bonjour, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje, meus amigos, hoje estamos com ele, que estava lá no começo da minha carreira, estava comigo no começo da minha carreira, foi meu primeiro chefe no digital. Exatamente, meu primeiro chefe no digital. Vamos falar sobre essa história. Então, queria que vocês recebessem uma salva de palmas ao auditório, muita gente aqui, né? Luiz Gustavo Schroeder Vieira, Tavo, bem-vindo, cara. Valeu, Léo. Cara, prazer estar aí contigo. É muito louco, né? Porque a gente começou junto lá nas antigas. Cara, seguiu carreira solo, foi massa. Prazer aí te ver explodindo. Acho que é uma honra a gente ter trabalhado junto. E eu falava, né? O Evandro, meu sócio, vocês vão ver o episódio com ele. Eu falava, cara, o Léo vai explodir. Tem tudo para dar certo. A curta passagem que a gente teve trabalhando junto, a gente botava muita fé e, claro, a gente nunca perdeu contato por conta disso, né? Massa. Valeu, Tavo. Fico muito feliz que tu tá aqui. Tá a gente conseguiu fazer esse episódio junto. Bom, meus amigos, o negócio é o seguinte. Esse podcast, é claro, alguém tem que pagar a conta, né? Alguém tem que pagar a conta. E no caso, Tavo, sabe quem é que tá pagando a conta? Sou eu mesmo. Então, botei como patrocinador as minhas empresas. Exatamente. Movement de lançamentos. Se você quiser execução de lançamentos. Se você já faz lançamentos acima de R$1 milhão, né? Ou consultorias e mentorias para o seu lançamento e Clube Milhas Lucrativas, para você aprender a ganhar dinheiro com seu cartão de crédito. Fazer o quê? Fazer o quê? O que todo mundo quer, tá? O que todo mundo quer. Viajar de executiva. E entrar nas salas VIPs, comprar iPhone com 40% de desconto. Então, se você tem interesse em fazer isso, em ter tudo isso, todos esses benefícios, entre agora no Clube Milhas Lucrativas. Segue lá meu sócio, Norton Reveno. Então, mas voltando, Tava, agora o que interessa, né? O faz-me rir. A pergunta que eu faço para todo mundo quando começa o podcast. Primeiro milhão com quantos anos e veio de onde esse dinheiro? A origem da mascada? Eu acho que tem três origens, né? Então, primeira origem, primeiro milhão que eu faturei. Eu faturei no meu primeiro negócio, eu tinha uma empresa de tecnologia, eu faturei meu primeiro milhão com 26 anos. Uhum. Com 28 anos eu acumulei 1 milhão de patrimônio, mas foi de herança. Sim. E recentemente eu construí esse 1 milhão com os investimentos, lucro dos meus negócios. Então teve esses 3 momentos aí acumulando esse tal do 1 milhão que a gente tanto fala, né? Legal. E os teus negócios, hoje, tu é sócio fundador da Codirect. O que mais que tem de negócio? E o que a Codirect faz, né? A Codirect é um núcleo de capacitação para negócios locais, então a gente faz mentorias, grupos de acompanhamento para negócios locais que querem estruturar setor de marketing e vendas usando o poder do digital para alavancar esses negócios. Então, a gente tem aí mais de 1.500 empresas que já passaram pelo nosso programa, acompanhadas. Tem centenas incontáveis estudos de casos de empresas, clínicas, escritórios, restaurantes, lojas que multiplicaram faturamento dentro dos nossos programas. A gente também tem a Codiapp, que é uma spin-off da Codirect, que é um software de inteligência do engajamento no Instagram. Então, basicamente, hoje é só com o Instagram, a gente está expandindo isso para outras mídias. Basicamente, tu ranqueia o teu público de engajamento do Instagram para que tu possa fazer uma abordagem ativa na tua audiência, né? Para tu abordar com a equipe comercial, vai lá, faz um filtro na galera e faz a oferta no direct ou faz a oferta diretamente no WhatsApp da pessoa. E tem um terceiro negócio, que é uma agência de tráfego para negócios locais, que é a Conecta, que é é um negócio que a gente adquiriu recentemente, que a gente plugou também na Codirect, porque os nossos clientes da Codirect precisam de tráfego e a Conecta ela se transformou em uma parceira porque eles são certificados na nossa metodologia, que é a metodologia da marca de valor. Legal. Então vocês criaram um ecossistema ali, ó. Entrou para dentro, já vira cliente de todo mundo ali. Exatamente. A gente também tá com outras 2 empresas em negociação, mas cenas para os próximos capítulos. Exato, pro próximo episódio. Cara, vamos começar, né? Tu falou um negócio importante. Tu falou que recebeu herança. Isso. Né? E aí já tem o haterzinho da internet? Você, haterzinho da internet, já tem gente escrevendo. Recebeu o dinheiro do papai. Aí é fácil. Mas tem muita gente que recebe herança e quebra. Né? Exatamente. E torra toda a grana. E tu foi um cara que, assim, claro, recebeu herança, óbvio que ajuda. Óbvio que é melhor receber herança do que não receber, obviamente. Mas
tu recebeu essa herança, usou essa herança e cresceu também com os teus negócios, né? Sim. Qual que é a tua visão, assim, a importância ou o que facilitou para ti na tua carreira, o que trouxe de bom ter tido esse dinheiro de família e complementando a isso, como é que era a relação dos teus pais e da tua família com relação ao dinheiro, o que eles te ensinaram? Porque o que acontece, né? Meu pai faleceu em 2012 e eu vendi a minha empresa de tecnologia em 2012. Então, naquela época, eu recebi uma bolada da venda da empresa, um dinheiro de herança do meu pai e os imóveis que me cabiam naquele momento. Uhum. Então, meu patrimônio deu um salto. Só que o que acontece? Todos esse patrimônio eles estavam vinculados a um espólio. Ou seja, eu não podia vender. Então, eu só podia ou morar neles, nos imóveis, ou alugar esses imóveis. Uhum. Então, só que assim, eram aluguéis baixos e não era uma coisa que, tipo, tinha possibilidade de alavancagem, entendeu? Talvez eu tinha alguns benefícios, eu morava num excelente apartamento, que era muito acima das condições que eu tinha para pagar na época, porque eu tinha pouco fluxo de caixa, a gente se conheceu nessa época, né, Léo? Sim. Então, tipo, eu tinha pouco fluxo de caixa para sustentar um patrimônio muito acima das minhas competências financeiras na época. Então, para mim foi pior ter um imóvel de mais de 120 metros quadrados no início da minha vida, porque ele estava muito acima do que eu tinha condições de bancar. Eu preferia viver num imóvel muito pequeno, né, de aluguel e etc., e podendo construir aquilo depois. Claro, foi uma bênção, e isso me ajudou a não ter que, por exemplo, ou financiar um imóvel ou morar de aluguel. Então, para mim, foi essa diferença no começo. Mais tarde eu recebi outros imóveis, enfim, que daí eu coloquei todos para alugar, entendeu? Então, para mim, naquele momento, foi um momento que deu um boom, assim, na minha vida. Só que o que acabou acontecendo? Quando eu vendi a empresa, eu fiquei sem renda. Beleza, tu recebe uma bolada da venda da empresa, mas agora você precisa de cash flow. E daí eu comecei a montar outros negócios com o objetivo de construir esse fluxo de caixa. E como eu tinha muito dinheiro em banco, eu falei, cara, vou montar uma startup, vou ter um valuation absurdo, vou vender esse negócio, vou viver desse negócio, vou escalar essa operação e vou vender a empresa ou, enfim, ou crescer o patrimônio do negócio. E daí, claro, fiquei muito famoso, mas não ganhei um centavo com aquele negócio. Faz-me rir. E daí, naquela época, eu conheci o marketing digital. E daí, dali para frente, a história é muito longa, assim, mas basicamente a gente foi, assim, aos poucos crescendo o negócio, usando o poder do digital e foi alavancando e etc. A gente foi ficando muito bom em side sales, em venda no perpétuo, etc. E, cara, desde 2014, o nosso negócio só vem crescendo faturamento ano após ano. Não teve um ano que a gente não cresceu. E durante vários anos teve um crescimento de 100%, 200%, 500% no ano. Então, teve seus saltos e cá estamos, né? Massa. E tu é um cara, tu sempre foi empreendedor, então? Ou teve alguma época que tu foi CLT? É louco, né? Eu sou formado em sistemas e eu trabalhei em multinacional há alguns anos. Então, eu trabalhei durante 4 anos na área de tecnologia. E depois desses 4 anos, durante 3 anos, eu tive a minha empresa de tecnologia. Era uma fábrica de software, eu prestava serviço para grandes empresas, para Contax, para Bradesco, Unimed, Porto Belo, grandes empresas. E daí eu conheci o setor comercial. Eu falei, cara, aqui que está o dinheiro. Esse negócio de ficar programando, etc. O programador ganha bem, mas, cara, o cara que vende o software que o cara programa, esse cara que é o cara da grana. Então, ali eu encontrei um universo que era o universo das vendas, do relacionamento e etc. E daí eu comecei a estudar marketing, porque eu sabia, na época era muito cru de marketing, né? Mas eu sabia que o marketing era uma coisa que ia te ajudar a vender mais. Porque naquela época era venda totalmente por relacionamento. Eu lembro que eu vendi um projeto para a VEG e como que eu vendi esse projeto para a VEG, eu estava passando na frente da VEG, eu falei, eu vou entrar aqui, eu vou conversar com o gerente de tecnologia deles. E eu peguei, toquei a campainha e falei, eu quero falar com o gerente de tecnologia.
E daí, assim, foi um rolo, mas eu consegui falar com o cara. Meses depois, a gente retomou contato e eu vendi um projeto piloto para a VEG. Então, a área comercial, ela me abriu horizontes que eu nunca tinha esperado. E daí foi onde eu comecei a pegar gosto pela coisa. Eu falei, cara, esse negócio de vender um projeto, botar gente para trabalhar e ganhar em cima da galera que está trabalhando, esse negócio é interessante. E daí eu fui abrindo minha cabeça para esse universo. Mas antes, e eu lembro até hoje, eu trabalhei muitos anos na área técnica, e quando eu mudei para a área comercial, foi assim, tipo, eu ganhava, sei lá, 4.000 e poucos reais por mês. Era um bom salário na época, eu morava com os meus pais. Quando eu montei minha empresa e vendi meu primeiro projeto de $500 mil, eu lembro, cara, eu dava risada que eu tinha, sei lá, 24, 25 anos. Eu e meu sócio, a gente foi meu sócio na época, a gente foi jantar junto, a gente falou, caralho, tamo meio milionário, velho. Entendeu? Então, tipo, tu começa a olhar e falar, cara, é muito mais fácil. Então, eu tava acostumado com uma cifra de 4.000 por mês, e, cara, quando o cara fez um Pix, na época não tinha Pix, mas um TED de 500 pau na conta, eu falei, velho, que maravilha esse negócio. Eu falei, nunca mais vou programar na minha vida. Isso aqui é coisa de maluco. E daí foi onde eu comecei a pegar o jeitão pela coisa. Então, eu tive essa experiência como CLT e essa experiência empreendendo. Então, ali, esses 3 anos com a minha fábrica de software foi a minha grande escola. Porque ali eu, tipo, cara, tenho funcionário, eu sustento famílias. Eu lembro até hoje, eu tinha 25 anos. Um funcionário meu com 33 anos, ele chegou para mim e falou assim, Tavo, a empresa tá bem? Eu falei, que pergunta é essa, velho? Daí ele assim, não, porque eu tô querendo ter meu segundo filho, aí eu queria saber se meu emprego tá seguro. Cara, aquele dia eu entendi a responsabilidade que é de empreender. Por quê? Porque, velho, tinha uma criança que dependia do meu esforço. Porque pra mim, naquele momento, a minha vida era muito louca. Tipo, eu ia pra balada e gastava horrores, pagava camarote e etc. Porque eu ganhava muito mais que os meus amigos. Meus amigos eram recém-formados, fazendo processo trainee. E eu, cara, ganhando pesado. E pra mim era um jogo. Tá ligado? Na época eu ainda morava com os meus pais, então nem tava afim de sair de casa. Eu queria era work hard, play hard. E daí, quando isso aconteceu, eu falei, caraca, velho, não é um jogo, tá ligado? É vida real. E dali eu comecei a levar a sério o empreendedorismo. Então, comecei a me capacitar, comecei a estudar, Na época eu entrei no multinível, a gente teve esse episódio... Essa é a melhor parte. Faraônico, né? Essa é a melhor parte do episódio. Mas tem uma parada que o multinível faz, velho. Ele te incentiva a estudar. Eu não era o cara do estudo. Eu era um cara, tipo, porra, energia fodida e fazia 1000 coisas ao mesmo tempo e trabalhava que nem um louco. E nessa hora eu comecei a estudar, comecei a me capacitar. Fiquei viciado em Robert Kiyosaki. Então comecei a curtir esse universo da educação financeira e dos negócios e da capacitação empreendedora. Então, essa época para mim foi meio mágica, assim. Tipo, multinível... E pasme, eu saí no 0 a 0, assim, não saí no tanto prejuízo, porque eu tinha uma equipe, sei lá, com umas 30 pessoas e foi o que meio que me salvou. Era um faraózinho, então. Eu fui silver na mão na Foi minha. Eu e meu irmão, quando a gente entrou, cara, a gente botou só o nosso primo. Deu uma semana, ele saiu, pediu dinheiro. Um ano inteiro tentando. Mas é a parada que eu sempre falo, cara. Putz, multinível, pra mim, não deu certo. Porém, de resultado financeiro. Mas foi onde eu mais aprendi. Aprendi muito mais no multinível do que na faculdade inteira. Claro. Não tô dizendo que a faculdade é ruim. Eu tô dizendo. Mas pra networking, claro, é uma parada muito boa, né? Porque às vezes, putz, tu fica só no teu computador, vou só ganhar dinheiro e tal. Cara, a faculdade sim tem suas vantagens, sim. Tem o seu networking, mas de conhecimento não tanto. Claro. Agora, o marketing multinível, cara, acredito que foi... É uma escola. Foi onde eu mais aprendi, e aprendi sobre tudo, aprendi sobre a vida. Tem educação financeira, sim, mas toda a questão do empreendedorismo, da autorresponsabilidade, todo o meu sistema de crenças atual foi moldado, foi criado e moldado no marketing multinível, né? Perfeito. Porque o marketing multinível é engraçado, tu tá fudido, mas tá lá cheio da certeza que vai ficar milionário. Porque, tipo, qual que é a nossa tendência?
O próprio T. Harv Eker, né, fala no Segredos da Mente Milionária. Cara, ou a gente vai copiar os arquivos de riqueza dos nossos pais, ou seja, hoje a gente vai ter a mesma, o mesmo relacionamento com o dinheiro que os nossos pais têm e tiveram, ou a tendência é a gente ser completamente o contrário, porque o jeito que era traumatizou tanto que eu vou ser o contrário. Claro. E eu tava indo numa pegada muito parecida com a do meu pai. E, Claro. cara, era horrível. Era viver com um sentimento de escassez. Era toda vez que eu tinha que pagar alguma coisa, sentia dor no peito. Era horrível, era horrível, era horrível. E ter entrado no multinível... Vamos falar sério, é uma lavagem cerebral. É uma puta lavagem cerebral. Mas, cara, é aquela... Mas é bom, lavou mesmo. Limpou a cacalhada. A parada, entendeu? Tinha um monte de merda, um monte de crença ruim com relação ao dinheiro, com relação a empreender, com relação a tudo. Foi lá e limpou geral. E aí foi a base... A partir dali eu conheci o marketing digital, mas foi a base para empreender. Claro. Para tudo, né? É porque assim, ó, o desafiante do multinível, o cara que dá certo no multinível, ele é muito foda. Porque assim, é um cara sem resultado, que precisa falar de sucesso, e ele precisa ter uma crença inabalável que o negócio vai dar certo. Então o cara que consegue superar todos esses obstáculos, e são obstáculos, esse cara ele fica implacável, nada mais derruba um maluco desse, entendeu? Então, eu admiro muito quem triunfa honestamente no multinível, que tá cheio de picareta e tá cheio de coisas que não são multinível por aí, mas eu admiro de verdade esses caras que dão certo, porque, cara, é tanta coisa interna que tem que superar, que tipo... Tem que tirar o chapéu pros caras, né? Tem que tirar o chapéu pros faraó, né? Porra, ficar apresentando o plano ali, ouvindo não. E o cara continua... E sorrindo, né? Sorrindo. E postando foto... Obrigado, Monavi. É a cara do sucesso. Foda. Mas aí me conta, cara, tu entrou... Por que tu entrou no marketing multinível? Cara, eu tava com dinheiro sobrando na época. Tipo, e um dos meus melhores amigos me apresentou. Ele falou, cara, vou te apresentar um negócio. Aí, é muito encantador quando tu é apresentado a primeira vez. Não, esse é o cara certo que te apresenta, então aí já era. Tipo assim, cara, era um dos meus melhores amigos. Ele falou, cara, tem um negócio pra te mostrar. Aí ele pegou, apresentou o plano. Aí eu falei, é só isso? Aí ele falou, é. Daí eu falei, peguei o telefone, liguei pra um cara. Ele falou assim, nem sei o que é, já tô dentro. E pegou e já me pagou, na época era R$4.000 e pum, já fez o Pix. Aí ele falou, caralho, Otávio, que maravilha. Daí eu falei, não, a gente vai conseguir o segundo agora. E peguei, em 2 dias já tinha mais uma pessoa. Daí eu falei, cara, se o lance desse negócio é cadastrar um em cada perna, fechou, em 2 dias tá feito. E daí, porra, na época eu provei os produtos, eu achei os produtos sensacionais. Na época tinha barrinha de cereal, tinha energético, tinha suco. Cara, eu gostava pra caralho de todos os produtos. Então, pra mim fez muito sentido, assim. Eu olhei totalmente sem maldade. Depois que eu comecei a entender o que era multinível, daí eu comecei a estudar, eu comecei a me capacitar, etc. Mas no começo eu falei, cara, é um negócio entre amigos. Sim. E tipo, o cara que me cadastrou nem era um cara muito comercialzão e etc. Ele falou, cara, olha só que legal esse negócio que eu entrei. Daí eu olhei e falei, legal mesmo? Fui lá e paguei, tava com dinheiro sobrando, tava querendo ter renda. Segredo do multinível, acho o cara com dinheiro bom de comercial e bom de networking. O cara ligou aqui, ó, já botou em cada perna e foi. Eu falei, cara, é só um em cada perna? Pum! Agora esses caras têm que trabalhar, né? Aí ali eu descobri que eu era mais chefe do que líder. Porque eu falei, cara, já botei vocês, agora se vira aí, caralho. Me deixem rico. Daí eu descobri depois que eu tinha que praticamente trabalhar para eles. Daí eu comecei a cadastrar gente embaixo deles, etc. Então, tipo, das 30 pessoas na minha rede, eu acho que eu cadastrei umas 11. Então, e daí a galera meio que não tracionou e tal, mas cara, foi uma experiência interessante, assim. E eu não cadastrei mais porque... Porque tu não me ligou, né? Já ter tido uma a mais. Pior que eu tinha comentado contigo, mas eu não tinha te apresentado. Eu achei que como tu fez bullying, eu falei, cara, o Léo vai me encher o saco dessa porra e não vai entrar. Eu falei, foda-se o Léo. Ai, mas cara, foi uma experiência massa, assim. Eu gosto do multinível pra caralho. Animal. E aí tu saiu, por quê? O que tu foi fazer depois? Então, eu tive 4 negócios ao mesmo tempo. Eu tive o multinível. O cara gosta de se incomodar.
Não, eu tinha 4 negócios que não faturavam 10% do que minha empresa fatura hoje. Mas eu tinha o multinível, que eu considerava um negócio. Eu tinha a startup, e, cara, a gente, assim, ganhou todos os prêmios de startup que vocês podem imaginar, ganhando da Microsoft, da Editora Abril, Sinapse da Inovação, vários prêmios bacanas mesmo. Pequenas empresas, grandes negócios. Eu lembro que, cara, fiz um pitch para um hall, assim, de quase 100 investidores, então foi um negócio bem, bem interessante. Só que, cara, quanto mais eu fui mergulhando no modelo de negócio da minha startup, mais infeliz ela se tornou. E daí chegou uma hora eu perdi o tesão porque eu apresentava para os caras, eles faziam pergunta e eu olhava para a resposta que eu dava e falava, cara, tem tanto risco nisso aqui. Eu lembro que eu apresentei para um grande empresário do ramo de entretenimento aqui, talvez o maior de Santa Catarina, e ele falou, cara, eu vou entrar nesse negócio. Aí ele falou assim, o que que precisa para eu entrar? Eu falei, 2 milhões. Aí ele falou, não, fechou. Caralho. Só que daí aquilo me deu uma aflição, daí eu falei, vamos fazer o seguinte, me dá uma semana. Aí ele, não, beleza. Aí deu uma semana, eu comecei a fazer conta, eu falei, cara, é tanto risco para que ele bote 2 milhões nesse negócio, o negócio dê certo, que eu acho que ele vai fazer um mau negócio. Aí eu não procurei ele. Aí, uns 2 meses depois, encontrei ele num evento da DVB, ele falou, e aí, Gustavo, vamos fazer negócio ou não vamos? Eu falei, cara, não vamos, tu vai fazer um mau negócio. Caralho. E daí ele assim, nossa, que honesto da tua parte. Daí eu falei, cara, eu não quero teu dinheiro pelo dinheiro. Eu quero que tu faça um bom negócio. Eu acho que o risco é muito grande, entendeu? Então, para mim, uma coisa que eu tive muito cuidado esses anos todos é a reputação que eu construí todos esses anos, porque muito novo eu tive a oportunidade de lidar com muita responsabilidade e um volume financeiro, para mim, na época, muito, muito considerável. Então, eu ganhei muito dinheiro, mas também perdi muito dinheiro por irresponsabilidades, ou talvez até por karma financeiro, ou qualquer outra coisa, crenças limitantes, etc., que me impediram. Mas uma coisa que eu aprendi muito cedo é não me emocionar com dinheiro. Porque qualquer pessoa que visse 2 milhões na frente ia falar, caralho, é a oportunidade da minha vida para tentar ter uma renda a partir disso. E eu falei, cara, não quero. E daí, nessa época, eu encerrei a operação da startup. Aí eu iniciei 2 negócios na época, que era o Gerenciar o Tempo Agora, foi onde a gente se conheceu, que era um infoproduto de gestão do tempo e alta performance, basicamente. Então, foi um dos primeiros do Brasil a investir nisso, etc. E, em paralelo, eu fui sócio do Marcelo Germano, no Empresa Autogerenciável. A gente fundou o EAG juntos. Então, eu estava com essas 4 operações ao mesmo tempo. Então, as 2 primeiras que eu derrubei foi primeiro o multinível. E ainda casou nessa época E também. ainda casei essa época. Então, tipo, eu derrubei o multinível, eu derrubei a startup, e daí eu simplesmente entreguei a startup pro meu sócio. Falei, cara, não quero nada. A gente tinha dinheiro em caixa, tudo. Eu falei, ó, não quero nada, pega pra vocês, toca a ficha aí. Tinha grana em caixa. Tinha, porque a gente ganhou prêmio de subvenção de financeira, prêmio. Tá. entendeu? Entendi. E, claro, assim, o pouquinho do dinheiro que entrava das nossas operações, mas era coisa muito pequena, menos de R$ 1.000 por mês, assim. E daí eu fiquei durante muito tempo com o EAG e o GTA em paralelo. Até que um dia eu precisava focar em um dos dois, isso daí já era final de 2015, e daí eu decidi focar na minha sociedade com o Evandro, que daí, depois dessa definição, se eu ficava com o Marcelo ou com o Evandro, eu acabei optando pelo Evandro, e daí a gente montou a Agência Mito, e a Agência Mito foi um negócio que trouxe mais prosperidade pra gente, assim. Então, era uma agência que eu tinha, sei lá, pouco mais de 100 clientes, eu tinha um faturamento recorrente de 300 mil por mês na minha base de clientes, tinha 40 e poucos funcionários. Para mim virou uma vaca leiteira, assim, dava pouco trabalho e um bom dinheiro. E dali eu comecei a investir em outros negócios. E daí eu investi no que hoje é a Codirect, que era um programa de acompanhamento. Porque a Mito, o grande diferencial dela era que não era só fazer as postagens e o tráfego dos caras, né? A parte de conteúdo e tráfego. Mas também era a mentoria que a gente dava para os caras. Tipo,
Eu ia lá, fazia um bom conteúdo para ele e fazia uma boa gestão de tráfego para ele. Mas em paralelo eu dizia para ele o que ele tinha que fazer. E isso eu percebi ao longo do tempo que era ouro para eles. Uhum. E teve gente que falou assim, cara, posso sair, deixar de fazer o serviço com a agência porque eu quero fazer com o meu time interno, mas posso continuar recebendo a mentoria de vocês? Daí eu falei, caraca, aí tem jogo? E daí a gente estruturou um programa de mentoria, começamos ali com poucos mentorados, 5, 10, 20 mentorados. A gente falou, cara, esse negócio aqui eu acho que dá jogo. E daí a gente contratou uma consultoria de R$90 mil, um cara que trouxe o modelo dos Estados Unidos, e que a gente começou a aplicar o modelo que caras como Brandon Bouchard usam lá e etc. E a gente estruturou nosso programa de mentoria. Então hoje devem ter perto de 200 empresas recorrentes dentro desse programa. E esse programa de mentoria se tornou maior que a agência. Então, assim, Maior que a vaca leiteira, né? Se tornou maior, mais margem, menos equipe, menos trabalho e muito mais prazer. Aí, em 2021, a gente decidiu encerrar a operação da agência, ou seja, joguei fora, entre aspas, um negócio que faturava mais de 3 milhões por ano, porque eu queria focar... Matou a vaquinha, mano. Porque eu queria focar no negócio que me dava tesão. Entendi. Entendeu? Então, tipo, porque assim, aquilo que eu te falei, Léo, dinheiro por dinheiro, para mim, não faz sentido. Para mim, tem que ter um negócio que sem viadagem, mas um negócio que toca o teu coração, sabe? Um negócio, tipo, cara, aqui, o cliente pode me chamar meia-noite, 1h da manhã, que eu tô ali respondendo, tô ali interagindo com ele, tô ali gerando valor para ele, tô ali fazendo o negócio acontecer. Então, para mim, é um negócio que hoje é muito conectado com quem eu sou. Então, para mim, é aquele negócio. Já passou da época da minha vida, né? Eu já não sou mais um menino, tô com 38 anos. Já passou da época da minha vida de trabalhar por dinheiro. Porque se eu fosse trabalhar por dinheiro, por exemplo, eu teria optado ser sócio do Marcelo Germano, não do Evandro. A G até hoje fatura bem mais do que a gente. E aí, cara, aproveitando isso, eu queria saber... Os teus pais, eles eram empresários? O que eles faziam? Não. Meu pai era executivo de empresa e minha mãe era funcionária pública. Tá. E aí, como é que era a relação deles com o dinheiro? O que tu ouvia em casa? Dinheiro é o quê? Cara, uma coisa que eu ouço até hoje, tá? Não seja ambicioso. Não fala, vou ficar milionário, meu filho. Isso é feio. As pessoas não vão achar legal tu falar isso. Entendeu? Então, tipo, eu tive... Pessoal, vamos cancelar aqui o podcast. Não vai dar bom. Não, eu tive... Na minha educação, era feio ter ambição. E eu sempre fui um cara muito ambicioso, assim. Então, pra mim, era muito conflitante crescer com esse chip dentro da minha cabeça. Porque eu falei, cara, por um lado, eu quero muito construir isso. Eu lembro, quando eu entrei em sistemas, eu falei, cara, eu quero ser o Bill Gates brasileiro. Então, tipo, eu tinha muito convicto na minha cabeça que eu ia ter um conglomerado de tecnologia. Tipo, o que a TOTUS é hoje era o meu sonho de adolescência, assim. Então, e o tempo inteiro eu era confrontado com essa crença do não tem ambição, entendeu? E daí, tipo... Claro, porque, assim, no início da vida dos meus pais, meu pai tentou empreender no início da vida dele, só que ele era muito jovem, ele foi enganado pelos sócios dele, meu pai é engenheiro civil, ele estava, sei lá, com quase 20 obras em paralelo, aí ele botou 2 caras de sócio do negócio dele, e os caras começaram a roubar material de construção. Sim. E daí, quando ele viu, cara, na época não tinha Excel, sistema de gestão, etc. Tudo caderninho e confiança, né? E daí, quando ele viu, ele tava quebradinho, e daí ele teve que vender algumas salas comerciais e terrenos que ele tinha na época para poder bancar o prejuízo que o negócio ficou. E a única solução na época era trabalhar para alguém para poder ter renda, porque da construção civil ele não conseguia mais tirar esse suco. Então, o pai, ele, entre aspas, se conformou com a vida executiva e foi muito bem sucedido como executivo, todo o conforto que eu tenho é por causa disso. E minha mãe, ela tem uma mentalidade muito empreendedora, só que ela é funcionária pública. Porque a minha avó, a mãe da minha mãe, ela foi muito rica.
Só que ela morreu quando eu tinha 5 anos de idade. Então, minha avó teve distribuidora da Kibon, teve joalheria, teve hotel, teve Caramba. loja. Minha avó era riquíssima aqui na cidade. E minha mãe cresceu vendo essa loucura. Então, minha mãe tinha a energia da minha avó, tem a energia da minha avó, só que ela não queria aquilo para a vida dela. Porque, cara, imagina, empreender na década de 70, 80 era o caos na terra. E a minha avó era empreendedora serial, casca grossa. Pô, naquela época, mulher empreendendo era um negócio. Então, todo mundo achava que o cara à frente dos negócios era meu avô, mas na verdade era minha avó. Então, eu tive pouca convivência com a minha avó nessa época. Mas a minha mãe sempre teve essa energia, mas ela falou, cara, eu não quero essa vida maluca pra mim de empreendedorismo. Então, por isso ela sempre me desencorajou a ter ambição, porque minha avó era muito ambiciosa. Então, ela sempre confrontava esse negócio de ambição pra Caramba. não tomar uma rasteira. Pô, é justamente aquele lance que a gente tinha falado, né? Tu tende a ter a mesma programação mental com relação ao dinheiro. Tende a ser a mesma dos seus pais ou completamente o oposto, né? É, Porque causou trauma. a mãe foi traumatizada, coitada. Caramba. E é muito louco, né? Eu acho que por algum motivo eu tenho uma conexão com a minha avó e essa energia de querer ter vários negócios e querer fazer acontecer, eu puxei Uhum. dela, entendeu? Uhum. Só que, cara, quando eu comecei a empreender, eu não tinha nenhuma referência empreendedora, porque a minha avó morreu quando eu tinha 5 anos e meu avô, até o último dia de vida dele, ele sugou o patrimônio que eles construíram Caramba. nesse tempo todo. E, cara, o patrimônio era dele, tá tudo certo, né? Sim, sim, sim. E, e o irmão do meu pai, ele também foi um grande empresário, mas também quebrou quando eu tinha 6, 7 anos, assim. Então, eu não cresci com referências. As minhas duas únicas referências é a minha avó que morreu jovem, tinha na época 56 anos, era de alguma forma jovem, Uhum. e meu tio que quebrou muito cedo, e ambos eram extremamente ambiciosos. Então, eu só fui descobrir isso depois de fazer muita terapia e cavando para descobrir as minhas referências empreendedoras. Então, no Caramba. final das contas, eu tive que ser a minha própria referência, né? Livros, mentores, relacionamento, e etc. Uhum. Então, para mim foi muito, muito forte essa referência externa. Sim. E quem que foram essas referências, as principais referências, assim, tu olhava e falava, pô, mano, cara foda, quero ser igual ou quero seguir nesse caminho, admiro essa e essa característica. Cara, tem duas pessoas distantes e uma pessoa próxima que para mim foram referências. Duas pessoas distantes, eu sou muito fã do Robert Kiyosaki, então adoro a história dele, já li, sei lá, Quantos livros já lemos? mais de 10 livros Pô, dele tranquilamente. E o Dr. Dre, que é um cara que cara, meus amigos, essa foi inesperada. Essa o cara, cara tirou do a bolso. história do cara é simplesmente sensacional. Tem um documentário da história dele na Netflix, Straight Outta Compton. E, tipo, é sensacional. Dr. Dre, pra mim, ele foi o primeiro rapper bilionário da história. Então, e pô, um cara que veio da favela, era um cara que era negão, era um cara que sofreu preconceito pra caralho, etc. E assim, apesar de eu achar ele um grande cantor e compositor, mas o forte dele é empresário. Ele foi empresário por trás do Eminem, Pussycat Dolls, do Snoop Dogg, do 50 Cent, do Timbaland, de todos os caras gigantescos, Kendrick Lamar, que tá aí até hoje, que são os caras gigantescos, e ele era o cara por trás dos caras, entendeu? Então eu admiro demais desde sempre a história dele, e recentemente ele fez uma operação de venda com a própria Apple, né? Ele tinha Uhum. aquela empresa de fones, Beats. Beats by Dre, e ele vendeu para a Apple por 3,7 bilhões de dólares. Então, ele tinha 20 a 30% da empresa. Dá um Tá trocadinho bom, pro né? cara, Tá né? bom, né? Então, assim, eu admiro muito a história dele. E, cara, referências próximas, tem várias pessoas que em algum momento da minha vida elas foram relevantes para mim. Assim, tem várias referências dentro da própria DVB que tu conheceu, tenho pessoas do marketing digital, o próprio Marcelo Germano, que foi meu sócio. GG. O Pô, Marcelo, tipo, foi um grande, além de sócio, mas foi um grande mentor, assim, porque o Marcelo foi o primeiro cara que eu tive proximidade, que ele conquistou o que eu queria. Porque quando
Quando eu conheci o Marcelo, é muito engraçado, né? Eu tinha minha startup e eu trabalhava num coworking. Uhum. E ele aparecia lá no meio da tarde, de bermuda e chinelo. E a piada que ele fazia, ele olhava pra gurizada, daqueles startupeiros bem trabalhando pra caralho. E ele olhava, e aí, gurizada, como é que vai essa moleza? Daí eu falei, pô, Marcelo, moleza, puta que pariu, velho. E daí ele se matava de rir. Só que qual que era a vida dele? Assim, ele tinha um negócio muito bem sucedido em São Paulo. A empresa dele faturava 17 milhões por ano na época. Assim, eu não sei quanto que ele ganhava, mas era um bom trocado. E ele ia uma vez por mês na empresa. Todo o resto, toda a gestão na época, isso foi em 2012 que eu conheci ele. Sim. Toda a gestão que ele fazia do negócio era à distância. Então ele tinha o Rogério lá, que era uma pessoa extremamente competente, de confiança. Sim, e a distância é importante deixar claro, né? Que não, tipo, trabalhando no Zoom em home office. Não, era a distância À mesmo, distância mesmo. uma vez por mês. É, uma vez por mês. Então, assim, era um negócio que gerava renda, era um negócio consolidado, bem estruturado. É, assim, imagina, eu fiquei 2 anos como sócio dele, então 2 anos eu acompanhei o dia a dia dele. De fato, cara, ele falou assim, Tavo, eu conquistei, e foi muito engraçado o argumento dele quando ele criou o EAG, né? Porque o EAG é o sonho da vida dele e eu entrei dando apoio ao sonho dele, né? E que eu também acredito muito no projeto. Mas foi muito engraçado que ele falou assim, Tavo, eu conquistei o que todo mundo queria. Eu tive um negócio bem sucedido, eu me aposentei, eu fui morar numa ilha paradisíaca, que é Floripa, eu comprei um barco e descobri que essa vida é um saco. Eu falei, mas como assim, Marcelo? Ele falou, cara, o legal de ter barco é andar com os amigos, meus amigos estão tudo trabalhando. Ele assim, eu montei o EAG porque eu quero mais pessoas andando de barco comigo. Mas tipo... Gostei, quero saber... Marcelo Germano, quero saber quando é que vai me convidar para andar de barco também, pô. Ô, GG. Ô, GG, Não, ele vendeu o barco. E a G deu muito trabalho agora. A GG deu muito trabalho. Agora não é mais autogerenciável. Agora é trabalhar duro. Mas, tipo, o Marcelo foi engraçado porque eu olhei, eu fiquei próximo dele e eu olhei e falei, cara, eu quero ter a vida que esse cara tem. E tipo, e assim, pra mim foi uma escola ter ficado do lado dele. Uhum. Porque eu lembro até hoje o dia que ele recebeu uma ligação do Rogério. Eu tava do lado dele e... Rogério, sócio dele, que era o CEO da Luma, que é a primeira empresa bem-sucedida dele, né? Ele tem outras empresas hoje. Sim. E daí o Rogério ligou pra ele e falou assim, Marcelo, a gente tá com um problemão. Aí o Marcelo, mas o que tá acontecendo? Daí ele falou, deu um problema no financeiro aqui da empresa. Eu acho que ele já deve ter contado abertamente essa história, não tem problema eu falar. Se não contou, está sendo contada. Aí ele falou assim, deu um problema no financeiro, no software, na migração do software financeiro e a gente não está conseguindo receber dinheiro. Então, qual que era o negócio dele? Ele era despachante de veículos, então ele pagava a liberação do documento e acho que o sistema da prefeitura ou do despachante, etc., colocava na conta dele, sei lá, 2, 3 dias depois. Então ele pagava e recebia. Então era um negócio muito ágil, assim. Então quando o sistema ficou sem receber, então tipo, ele estava ali pagando os documentos dos clientes dele, mas ele não estava conseguindo receber esse dinheiro de volta. Então, assim, poucos dias, e ele precisava de um fluxo de caixa multimilionário. Caralho. E daí, assim, poucos dias ele tomou um prejuízo de quase 4 milhões. Eu lembro, 3 milhões e pouco. Era essa vida que tu queria ter? Não, calma. Cara, ele pegou, aí ele falou assim, Rogério, vem tu e a Vivi aqui pra Floripa que a gente vai conversar, pra eu entender o que tá acontecendo melhor. Aí eles pegaram avião, vieram pra Floripa no dia seguinte. Aí ele sentou, fez uma reunião. Tá, já entendi o que tá acontecendo. Semana que vem eu vou na reunião lá, vocês reúnem todos os líderes que a gente vai resolver o problema. Aí ele pegou, ficou a semana inteira ali pensando numa solução, estudando algumas ferramentas. Eu lembro até hoje, tem uma ferramenta que o EAG usa que é o CRAD, que é uma ferramenta para gestão de conflitos e crises. Genial a ferramenta. E daí ele pegou o avião, foi para São Paulo, montou um plano de ação com todos os líderes, distribuiu a atividade para todo mundo, voltou para Floripa e foi andar de barco.
E daí, aquele dia, eu até conversei com a Vivi falou assim, Tavo, eu achei que dessa vez o Marcelo fosse voltar para operação de novo. Não voltou. Deu plano de ação para todo mundo e ficou esperando o negócio resolver. Aí, basicamente, em 7 meses, ele resolveu o problema de fluxo de caixa da empresa. Então, assim, cara, foi uma crise do caralho. Ele teve que tirar um dinheirão da conta pessoa física dele, teve que pegar empréstimo em banco, etc, etc. Mas, cara, a tranquilidade dele para resolver um problema cabeludo, aquilo foi extremamente inspirador. Porque qualquer cara fala, velho, 3 milhões negativo, o que se faz agora, velho? É o Marcelo ali da produção tá rindo ali, ó. Então, assim, foi muito inspirador. E eu falei, cara, é assim que se toca um negócio. Porque, assim, uma das crenças que eu tive, que eu herdei da minha família, é do trabalho duro. E, cara, que bom, assim, porque eu sou um cavalo para trabalhar. Se precisar, eu trabalho muitas horas e eu sou muito, e eu funciono muito bem sob pressão. Só que essa é uma arma frágil, né? Porque chega uma hora que a conta chega. E eu falei, cara, eu preciso aprender a trabalhar no estratégico que nesse cara. E daí foi onde eu grudei nele, cara. Eu parecia um papagaio, ô Léo, porque eu ficava o dia inteiro fazendo pergunta, o dia inteiro. Tá, Marcelo, e tal situação, como é que se faz? E como eu já tinha tido alguma experiência, eu tinha minha fábrica de software, que eu tinha 15 funcionários. Então, assim, já era uma experiência, uma pequena experiência empreendendo, né? Já tinha, enfim, já tinha uma folha razoável, etc. E daí eu começava a fazer muita pergunta, li o livro O Mito do Empreendedor na época. Eu falei, cara, esse cara fez o mito do empreendedor na empresa dele, preciso aprender. Então, tipo, eu enchi muito o saco dele para ele botar para rodar o EAG. Então, eu e o Érico Rocha, acho que foram os grandes incentivadores do Marcelo botar para rodar o EAG, porque, cara, era muito massa o que ele tinha feito de fato, assim. Então, para mim, Marcelo foi um grande mentor por causa disso, porque foi um cara que eu tive muita proximidade. Então, de fato, teve essa conexão. Porra, sensacional isso aí do GG, né, mano? Não, Porra, sensacional, né? eu também sou muito fã e sou muito grato ao Marcelo. Indico todo mundo fazer o EG, todo mundo já. Teve vários amigos, inclusive eu tenho que cobrar o João lá, que é o comercial, eu quero com minha comissão de tanta gente que eu já indiquei lá pra fazer. E eu conheci o EAG nessa época que tu tava ali, tava muito no começo, nem tinha nada. Não, Sim. eu lembro que o Marcelo tinha uma camiseta, uma polo branca e escrito EAG. Só tinha isso. Só lembrança que tinha. Não tinha, exato. E aí, cara, eu olhei assim, porra, empresa autogerenciável. Eu quero essa Eu porra. quero isso que eu quero. Porque eu olhava, cara, meu pai tinha um jornal aqui em Floripa. Cara, se matava de trabalhar e nunca era autogerencial, não queria ser. Claro. Não queria ser, por questões dele, querências dele, um monte de problema e tal. Mas não queria ser. Eu falei, pô, não quero ficar nisso aí. Pô, eu lembro que eu trabalhava com meu pai, tinha que vender anúncio de jornal. Aí, cara, a gente se matava pra vender um anúncio de R$700. Caralho. Pra vender R$700. Eu, pô, não é isso que eu quero pro resto da minha vida. Quero uma empresa autogerenciável. Eu comecei a acompanhar o Marcelo e tal. E entrei no Marketing Digital. Tenho que contar essa história lá de como comecei com vocês. Mas aí teve uma hora quando eu fui sozinho, quando eu virei lançador mesmo, e eu fui fazer os lançamentos, no começo eu fazia tudo. E eu fazia tudo sozinho. E, cara, ganhava uma grana boa, ganhava entre 5 e 10 mil por mês. Na época era muito bom, morava na casa dos meus pais, eu ia pra França, visitava a Clem na época era minha namorada, e ficava nessa, nômade digital e tal, fazendo enviando Aliás, e-mails. eu não botei fé que o Léo ia casar com a Clem. Não botou. Porra, né? e eu fazia uma pressão contrária. Clem, desculpa, querida, vocês são ótimos juntos. Eu lembro disso. Tu falando, acredito que agora, quando vocês forem morar junto, a primeira vez, 2016 vai ser diferente, porque não é assim e tal. Não é assim. Mordi a língua. Ainda bem, né? Mas aí cara, daí eu dei uma sorte. Que veio uma indicação do Tavo, por sinal, pro EAG. E aí Segredos dos milionários, né? Segredos dos milionários. Networking é um dos segredos dos milionários. Networking é segredo dos milionários. E, cara, foi uma época que eu tava... Cara, não sei se é isso mesmo ou não, mas assim, eu tava praticamente em depressão. Tava tudo dando errado e tal. E eu lembro que veio essa indicação. Aí eu fechei com o Marcelo, foi o Dani, né? Tava isso. O Dani na época. Eu falei com o Dani, fechei com o Dani e tal pra fazer. E aí, pô, entrou uma grana, acho que eu vendi por 5 mil um projeto, um lançamento na época. E aí foi, não, beleza, vamos fazer. Aí entrou 5 mil, cara,
Eu quase chorei, assim, porque eu tava uns 6 meses sem receber nada, assim, só me Caralho. fudendo, trabalhando e tentando não conseguir e tal. E aí rolou uma coisa que, assim, eu sempre quis fazer o EG, só que na época era muito caro pro que eu podia pagar e eu não tinha equipe, não tinha nada também, nem eu me Sim. deixar fazer, né? Aí eu cheguei e falei pro Dani, ô Dani, já que eu vou escrever, fazer o lançamento, seria importante que eu fizesse a imersão, né, pra saber conhecer o produto e tal. Deu Ele, boa? tá, peraí, deixa eu falar com o Marcelo e tal. Aí, não, eu falei com o Marcelo, ele achou uma excelente ideia mesmo, deu. Consegui, caralho. E aí, cara, isso foi em julho de 2017, uma imersão lá em São Paulo. Sim. Cara, imersão pequena pro que eles fazem hoje, né? Sim, tinha umas 30, 40 pessoas naquela, Exato, né? exato. Tu tava lá Tava como lá? facilitador, sim, Claro. sim, eu trouxe o PlayStation lá pra ti, tu lembra? Isso, claro. Exato. E O aí, Léo me deu um PlayStation por conta das pela indicações. indicação, Porque claro. 5 mil foi só o primeiro projeto, tá? Exatamente. Esse cara ganhou um bom trocado com o EAG também. Exatamente. Então é que é mais um dos segredos dos milionários, né? Quando um ganha, todos ganham. É E isso aí. todos crescem juntos. Deem PlayStation para suas indicações. Foi bom, né? Bom, meu time comercial agradece até hoje. Toda vez que eu ia na Mita, os caras estavam jogando ali, ó. Não, e os caras falam, não, porra, agora tem que atualizar o FIFA novo, né? Não sei o que. Eu falei, indica alguém pro Léo. Tá aí, ó, segredo do sucesso. E aí, cara, eu fiz a imersão e, pô, ali que eu vi que eu precisava montar uma empresa. Ali que surgiu a Movement, naquele momento. Não, não com Claro. esse nome, mas a missão. Mais do que a visão nem tanto, mas, cara, a missão e os valores da Movement, que estão até hoje, 90% foram criados naquela imersão do EAG. Sensacional. E ali que eu vi que, putz, cara, pra eu fazer o que eu quero, eu preciso ter equipe. E é ali que eu comecei a contratar. Massa. E ali, naquele momento, eu vi, cara, a coisa mais importante de uma empresa é a cultura. E até hoje, cara, é a coisa que eu mais invisto tempo e energia. Tempo e energia, Claro. né? Os mantras que o Marcelo passou ali, a questão dos valores, a importância da cultura, cultura é todo dia. É todo Se dia. o cara fez uma coisa errada uma vez, uma coisa errada com relação à cultura, e tu não corrigiu, tu tá treinando o cara pra fazer sempre daquele jeito. Perfeito. E aí, perfeito. quando tu vê, cara, tua cultura já era. Não tem mais a cultura que tu queria. Sim, Porque a cultura sempre vai ter, né? claro. A cultura de empresa sempre vai ter. É muito louco esse lance da cultura, né? Porque a Codirect, uma das coisas que significa o nome da Codirect, o Code vem de código, porque a gente contratou uma consultoria de branding, aliás, o Yuri Forte, que eu super recomendo o trabalho dele, a gente contratou uma consultoria dele na época e ele entrevistou os sócios, os melhores funcionários e os clientes da agência Mito na época, quando a gente estava nesse processo de rebranding. E ele falou, cara, em 14 anos de consultoria, eu nunca vi uma cultura tão forte. Ele falou assim, eu nunca entrei numa empresa sem mudar os valores. E de vocês eu vou manter todos os valores que vocês têm, porque vocês, os melhores funcionários, os melhores clientes, são super congruentes aos valores de vocês. Então eu era obrigado a ter de código no nome de vocês. Então, tipo, é uma coisa que, cara, a gente bate muito forte até hoje na nossa cultura, porque esse é o nosso grande ativo. Então, super concordo com cada palavra. Animal, tudo graças ao GG, né? GG é nosso guru e nada nos faltará. Exato. Otávio, agora, voltando para questões mais de mentalidade, assim, de como é que tu vê a vida. Falando sobre dinheiro, o que é dinheiro para ti? Cara, dinheiro é energia, velho. Nossa. Porque assim, se tu... Eu lembro até hoje, assim, porque eu sou sócio-diretor de operações. Meu papel é fazer os clientes ganhar dinheiro. E no início do ano passado, a gente teve um turnover muito pesado no nosso time comercial e eu tive que descer para a operação para vender de novo. Só que assim, eu tava muito enferrujado, né? Na parte de inside sales, etc. E daí eu falei, cara, eu vou ser o melhor vendedor dessa porra. E daí eu comecei a fazer sessão estratégica e comecei a pegar o jeitão da coisa. Isso foi em janeiro de 2022. Em junho de 2022, 6 meses depois, eu vendi 340 mil fazendo sessão estratégica. Sozinho, entendeu? Então, assim, por quê? Porque, cara, eu era
tão convicto com a entrega, os caras, será que vai dar resultado? Eu falei, cara, quem vai te fazer ganhar dinheiro sou eu. Eu que vou estar ali do outro lado pegando a tua mão e te fazendo ficar rico, então pode ficar tranquilo que essa porra vai rolar. Ele era tão convicto que o cara falou, não, fechou. E eu lembro que na época, a nossa empresa, a gente tem mentoria semestral e anual. Só que assim, 99% das nossas vendas eram semestral. O time não tinha autoestima para fazer venda anual. E eu comecei a implementar a mentalidade que, cara, é melhor o cliente fechar é melhor pro cliente o cliente fechar o anual. Então eu comecei a ter uma série de vendas no anual no Pix. E isso mudou a mentalidade da empresa inteira. Porque eles começaram a olhar e falar, cara, é possível? Então, tipo, era só energia. É claro que na época o Evandro também, meu sócio, entrou no comercial, o Renato, que é nosso gestor comercial, botou a mão na massa também, então foram fundamentais para esse processo. Mas eu lembro que eu batia tanto nessa tecla e era tão convicto que o negócio era bom e funcionava e etc. E era muito louco, né? Porque até os clientes que eu vendia, eu tinha mais taxa de transformar cliente em case. Não sei se pela proximidade que eu criava com eles, porque era eu que vendia, mas por algum motivo esse cliente já entrava olhando para o lugar certo, entendeu? Então, para mim, dinheiro é energia. Se tu tá com energia de abundância, de prosperidade, de acreditar no que tu tá fazendo, cara, só vai. Porque o resto tudo é execução implacável. É olhar, executar, fazer melhoria contínua, ter boas pessoas, treinar as pessoas, educar as pessoas, trazer as pessoas para a cultura e buscar excelência em tudo que faz, entendeu? Mas, cara, dinheiro para mim é energia. Mas também o dinheiro, ele te dá liberdade, né? Porque com dinheiro tu tem tempo, com dinheiro tu pode estar onde tu quiser, tu pode priorizar as coisas que fazem sentido para ti, tu pode ter mais qualidade de vida. Eu sou um cara que quanto mais dinheiro na conta eu tenho, melhor fica a minha qualidade de vida. Parece que tipo, não tem aquele peso de ter que correr atrás do dinheiro e etc. Meu Deus, será que eu tenho dinheiro para pagar essa conta e etc. Então, cara, é muito louco, mas dinheiro para mim é leveza. Porque hoje eu percebo isso, porque a minha família teve uma relação muito conturbada com dinheiro, assim. Então, o dinheiro sempre foi um tema lá em casa, sabe? Eu lembro até hoje, iniciava o mês e meu pai olhava para mim e para minha irmã e falava assim, meus filhos, apertem os cintos que esse mês vai ser foda. Eu falei, cara, todo mês eu tô apertando o cinto, já tô sem ar de tanto que o cinto tá apertado. Entendeu? Então, tipo... E para mim é uma leveza tão grande ter dinheiro na conta, porque o meu pai, ele tinha um processo que era assim, ele economizava, de repente ele falava, ia lá e pum, trocava de carro. Ele ia lá e pum, fazia uma grande reforma na nossa casa. Então, a gente ficava nessa compulsão pelo dinheiro de acumular e gastar, acumular, gastar. Então, era uma relação... E tava sempre tenso por causa de dinheiro. E meu pai, tipo, tinha uma meta para ele bater. Cara, assim, não existia vida além da meta. Era só a meta. Então, eu puxei muito esse lance dessa obsessão e etc. Então, eu percebi que, para mim, é importante ter dinheiro na conta. Porque isso me gera tranquilidade, isso me gera liberdade. Eu me torno um cara mais abundante. Eu gasto menos dinheiro com, por exemplo, com coisas que não fazem sentido. Então, sei lá... Gastava um monte com iFood, com umas coisas. Teve um mês que eu gastei R$2.000 com iFood porque eu tava num momento desgostoso com a vida e etc. E isso tem tudo a ver com a minha relação com o dinheiro, entendeu? Então é muito louco, assim, essa mentalidade que foi sendo criada. Porra, que loucura, mano. E como é que foi, assim, como é que foi que caiu a ficha tua? Porque tu falou, aprendi de um jeito, hoje eu penso de outro com relação ao dinheiro. Como é que foi quando caiu essa ficha e o que foi feito para mudar, para virar isso, para não repetir esse padrão que tinha do teu pai e também não fazer totalmente o contrário? Cara, assim, eu sempre fui muito responsável com o dinheiro da empresa. Então, assim, uma vez eu vi uma palestra do Lucas Prim, não sei se tu conhece, ele é daqui de Floripa, sim, ele foi fundador do Kimitachi, vendeu a empresa dele sim. para PagSeguro, etc. E ele falou, aí perguntaram para ele, assim, na palestra dele, Lucas, mas tu já tá milionário? Ele falou assim, a minha empresa tá.
Ele é assim, antes do empresário ficar rico, a empresa tem que ficar rica. E eu sempre fui muito responsável com isso, assim, durante muitos anos eu priorizei a empresa. Os primeiros, imagina, eu sou sócio do Evandro desde 2013, então vai fazer 10 anos que a gente é sócio. Cara, os primeiros 8 anos, 100% do dinheiro era da empresa. Entendeu? Então a gente teve uma vida assim, não passamos dificuldades, graças a Deus, mas assim, não tinha abundância na pessoa física. Agora a empresa estava cheia do dinheiro, tinha caixa, podia investir, podia fazer o que fosse. Então eu priorizei muito antes da pessoa física a pessoa jurídica. Então essas crenças com dinheiro, esses aprendizados ruins com dinheiro, eu acho que com maturidade e profissionalismo eu fui vendo que era assim que funcionava, porque eu falava assim, cara, na empresa eu não tenho a liberdade que eu tenho na pessoa física, porque eu tenho um sócio, porque eu tenho governança, porque eu tenho eu tenho líderes que eu preciso prestar contas, então eu não posso chegar e sacar 100, 200, 300 mil reais do caixa da empresa e fazer o que eu quiser. Na pessoa física eu posso. Então eu comecei a ver que o que funcionou na pessoa jurídica é o que vai funcionar na pessoa física. Então isso começou a meio que moldar meu mindset. E como eu estudava muito, eu estudei muitas histórias de muitos tipos de empresários diferentes, eu fui meio que herdando o mindset deles da forma como eles viam dinheiro. Então eu lembro até hoje, uma das histórias do Robert Kiyosaki, que ele fala que ele tinha dinheiro, ele tinha imóveis, ele tinha aluguel, ele tinha patrimônio, mas durante alguns dias ou semanas da vida dele morou dentro de um Opala. Por quê? Porque era o que ele podia pagar na pessoa física naquele momento. Mas a pessoa jurídica dele estava lá, gerando fluxo de caixa, etc, etc. E ele acabou respeitando essa relação que ele tinha com o dinheiro. Então, dessas coisas eu fui herdando para a minha vida e isso foi modelando a forma como eu olho o dinheiro. Em paralelo a tudo isso, eu sempre fiz muita terapia. Né? Então, fiz muita terapia, sempre confrontei as minhas próprias crenças. E é muito louco, né? A gente estava brincando no começo, porque eu era o tipo de cara que não acreditava em terapia, em meditação, em óleo essencial, né? Em xamanismo, essa maluquice. E hoje eu acredito em tudo isso. Por quê? Porque eu senti na pele o benefício de olhar para esse tipo de questão, entendeu? E isso acabou moldando a minha forma de ver. Constelei sobre dinheiro, então foi super legal com quem da minha árvore genealógica eu me conectei quando eu constelei o dinheiro, eu comecei a entender como é que eu agia em alguns momentos. Cara, eu me conectei com a minha bisavó e quando eu nasci ela já era falecida, entendeu? Que loucura. Eu falei, cara, mas qual que é a minha relação com a minha bisavó? Daí eu fui falar com a minha avó, vó, como é que era tua mãe? Não sei o que, parará, parará. E ela foi explicando e as fichas foram caindo. Eu falei, cara, agora eu entendi por que eu funciono dessa forma e onde é que está o meu poder de agir diferente, etc. Porque a gente tende... A nossa vida, ela acontece em loop até a gente quebrar o processo que vai te fazer sair daquele loop. Então, por exemplo, a minha família tinha uma história com dinheiro de muito sucesso e quebra, muito sucesso e quebra, muito sucesso e quebra, dos dois lados. Então, eu acabei tendo que lidar com essa energia durante muitos anos da minha vida. E quando eu entendi que só eu podia quebrar esse ciclo de, cara, por que eu não posso ter sucesso forever, né? Eu sei que não é um mar de rosas empreender, mas eu sei que existe uma possibilidade, uma constância de crescimento e resultado, etc. Então, isso tudo me ajudou a ressignificar a forma como eu vejo dinheiro. Caralho, mano, animal. Ninguém tinha falado disso ainda. Muito massa, acho que vai ser muito proveitoso pra quem tá ouvindo. Cara, e vamos lá. Falou, putz, estudei muito, sempre estudei muito. Curso e livro. Qual curso e qual livro mais te impactou nesse teu caminho para até chegar do primeiro milhão? Curso. Cara, 2 cursos para mim foram fundamentais. O Autoliderança do Condor Blanco, que é um curso mais de desenvolvimento pessoal mesmo, que te dá estrutura, base para... Eu acho que meio que tirar aqueles mimimis internos que a gente tem. E o EAG. O EAG é fundamental, assim, porque, cara, me ensinou a ser empresário. Porque eu já tinha empresa, mas eu não era empresário.
entendeu? Então ele me fez olhar a vida diferente. Agora, livros que me apoiaram nesse processo, cara, eu sou fanático pelo Robert Kiyosaki, ele olha dinheiro e empreendedorismo de maneira muito leve, então para mim foi bom porque ressignificou o peso que eu dava pro dinheiro. E O Mito do Empreendedor. Cara, livro sensacional, assim, todo empresário tem que ler esse livro para ressignificar a forma de olhar a empresa. Tanto que o nome da minha agência era Agência Mito por causa desse livro, e não por causa do Bolsonaro, né? Importante deixar Porra, claro. velho, esse lance do Bolsonaro era tão forte que uma vez um cara chegou e falou assim: eu fui indicado pelo Eduardo Bolsonaro. Daí eu falei, só pode estar de sacanagem, né? Daí ele pegou o celular, mostrou a conversa com o Eduardo Bolsonaro e falou, conversa com os caras da Mito. Aí eu falei, cara, que loucura, mano. até eu nunca tive contato com o Eduardo Bolsonaro, mas só gratidão, Obrigado pela Dudu. indicação. Gratidão, Dudu. Mas, tipo, muito louco, assim, porque esse livro ele é fundamental e a gente acabou desenvolvendo isso. E, claro, tem vários outros livros, inclusive essa semana eu fiz um post no meu Instagram pessoal indicando os 12 livros de negócios que eu mais recomendo. Massa. Mito do Empreendedor é um deles. Cara, outro, para quem tem equipe, tá, Léo? O livro Execução, do Han Charan e do Larry Bossidy. Cara, livro Esse eu não conheço. sensacional sobre liderança. Né? Então, basicamente, ele ensina a mudar a tua mentalidade com foco na execução, no que importa, no resultado. E eles são muito hábeis em implementar essa mentalidade na pessoa que está lendo. Assim. Então, mas, cara, Mito do Empreendedor é a base da vida e Robert Kiyosaki, mindset, assim, muito massa. Monavi. Monavi. Hashtag. Massa. Cara, e qual que foi a tua, olhando para trás, assim, teve alguma coisa que foi uma virada de chave, uma grande virada de chave tua para tu, começar a explodir, não, ou explodir? Cara, eu tive vários pontos de inflexão, Léo. Eu acho que o primeiro ponto de inflexão para mim foi eu me empoderar do setor comercial. Lá na minha primeira empresa, assim, éramos em 4 sócios, 4 nerds, né? E daí eles falaram assim, alguém vai precisar ser o comercial da empresa. Aí os 3 olharam pra mim e falaram, vai ser tu. Eu falei, você é o quê, velho? Eu sou nerdão, eu não entendo essa porra. Aí eles falaram assim, não, tu é o que mais gosta de falar de nós 4, então tu vai ser o comercial. Eu falei, cara, que argumento merda. Mas assim, claro, no início eu passei vergonha, óbvio, eu não sabia vender, então eu sabia me vender em entrevista de emprego, era o máximo que eu sabia sobre vendas. Mas ali eu comecei a entender persuasão, eu comecei a entender como utilizar gatilho da autoridade, etc. Então, cara, foi muito massa. Esse, para mim, foi o primeiro ponto de inflexão, foi experienciar a área comercial, saber lidar com não, saber lidar com a rejeição, entender de jornada de compra, de timing, de persuasão, de relacionamento e etc. Então, foi fundamental. Segundo ponto de inflexão foi, na época do multinível, eu lembro, eu era da rede do Caio Carneiro, então ele foi meu mentor durante muito tempo, o Caio Beto, e o Caio sempre falava assim, Gustavo, tu quer... mira na lua e acerta, que se você errar, você acerta as estrelas. Ele sempre bateu muito nessa tecla. E eu falei, Caio, o que fez a diferença para ti? Ele falou, cara, eu estudei muito. E o Caio não é um cara de ler livro, muito viciado em livro. Ele falou, cara, se tem uma forma barata de se desenvolver a leitura. E até 2012 eu não era um cara da leitura. E daí, naquele ano, cara, eu li mais de 50 livros e foi onde, tipo, a minha mente deu uma virada forte, tá ligado? E então esse foi o segundo ponto de inflexão. O terceiro ponto de inflexão, inevitavelmente, foi conhecer marketing digital. Eu tive a possibilidade de estar na primeira turma do Fórmula de Lançamento e, em paralelo, eu sou muito amigo dos fundadores da Resultados Digitais. Então, eu vi os 2 grandes movimentos de marketing digital acontecendo desde o começo. Então, me permitiu ver o mercado de maneira muito, muito, muito clean. E foi louco porque eu criei um caminho do meio
Eu fui talvez uma das primeiras pessoas do marketing digital no Brasil a desenvolver setor comercial. Eu tenho É time de verdade. SDR, Inside Sales desde 2016, É verdade. entendeu? Então toda a escala que eu tive na agência Mito e etc foi com o time de Inside Sales e etc. Então fui muito feliz nesse processo. E cara, assim, esses foram talvez 3 grandes pontos de inflexão na minha vida. E outro ponto de inflexão foi um vídeo bem bobinho que eu vi no YouTube, que ele fala sobre a teoria dos pontos verdes. Ele fala assim, cara, o segredo do sucesso, ele tá na teoria dos pontos verdes. Eu falei, cara, que porra é essa, né? Aí eu entrei no vídeo, se vocês digitarem teoria dos pontos verdes, eu acho que vocês vão encontrar esse vídeo. Que ele fala o seguinte, ele assim, quando a pessoa começa a empreender, ele descobre que o sucesso são os pontos verdes. E, cara, ele mergulha naqueles pontos verdes e ele vê que o sucesso aos pontos verdes, ele desenvolve os pontos verdes, ele cria uma empresa de pontos verdes. Só que quando ele tá lá se aventurando nos pontos verdes, ele vê que o esquema, o segredo do sucesso são os círculos amarelos. E daí ele vira toda a vida dele, cara, começa a sentar o pau nos círculos amarelos e se desenvolve aquilo e etc. E daí fica 5 anos trabalhando com círculos amarelos e ele fala, cara, o segredo são os quadrados azuis. E o resumo da ópera, ele vai migrando de cor em cor, de forma em forma, até que ele encontra o negócio que de fato está conectado ao propósito dele, que toca o coração dele, que vai dar dinheiro, que vai dar leveza, que vai dar tudo que ele busca. Então, a teoria dos pontos verdes, para mim, eu tive 7 empresas. E a cada empresa, a minha decisão foi muito conectada com os meus valores pessoais, com o que eu queria para a minha vida. Então, a minha primeira empresa foi uma empresa de serviço de tecnologia. Uhum. Aí eu falei, cara, eu não quero ter uma empresa de serviço de tecnologia porque eu sofria muito com a entre-safra entre projetos. Então, eu tinha uma folha de quase 100 mil reais na época, só que eu tinha um projeto, sei lá, de 4 meses. Aí terminava aquele projeto, cara, se eu não engatasse um projeto imediatamente no dia que terminasse aquele outro, cada uma semana era 25 mil reais que eu tomava de prejuízo por conta da minha folha. Uhum. Então eu falei, cara, eu não quero mais vender serviço, eu quero vender produto. E daí foi onde eu encontrei a empresa foi onde eu montei a startup. Eu falei, só que o problema de vender produto é que na época eu tinha 3 players. Eu tinha o cliente, eu tinha o sistema e eu tinha o aplicativo. Então eu precisava que esses 3 se conversassem. Então, para tu criar o que eles chamam de Product Market Fit, era muito, muito complexo e muito desafiante. Uhum. E daí eu conheci o marketing digital. E o marketing digital ele tem uma parada poderosa que tu cria um produto para a necessidade da pessoa. Uhum. Então, tipo, a tua fricção para entrar no mercado é muito menor. Uhum. E daí foi onde eu entrei no mercado de infoproduto. Só que onde que foi o meu teto? Eu não sou o cara do lançamento. O lançamento, eu acho que o cara, para ter habilidade de lidar com o lançamento, e eu acho que essa é a tua praia, tu faz brilhantemente isso, mas o cara ele tem que ter uma característica que eu não tenho. E daí eu esbarrei na escala de infoproduto. E daí foi onde eu encontrei a agência. Eu falei, porra, esse lance de prestar serviço de marketing digital, eu sou bom. Só que daí eu encontrei uma outra barreira. Eu falei, cara, para prestar serviço de marketing digital, o cara tem que ser consistente. E eu não sou um cara consistente. E daí foi onde eu encontrei hoje a mentoria. E daí eu falei, cara, isso eu me identifico, isso me dá tesão. Pô, eu entrego um grupo de mastermind, cara, eu saio energizado, eu saio, meu Deus, me dava mais uma semana com aqueles malucos lá que a gente mudava o mundo, sabe? Uhum. Então, pô, infelizmente encontros são só 2 dias, no terceiro dia o pessoal sempre vai lá visitar a empresa, conversar com a nossa equipe, com os nossos líderes. Então, a minha teoria dos pontos verdes foi a cada negócio eu ressignificar o que era sucesso para mim. Então, para mim hoje, cara, é infinitamente mais leve ganhar dinheiro, e eu ganho, graças a Deus, muito mais do que eu ganhava nas minhas empresas anteriores, com muito mais leveza. Uhum. Então, talvez o meu 4º ponto de inflexão foi a teoria dos pontos verdes, onde eu percebi que, cara, o sucesso, que é uma mistura de dinheiro com prazer, ele sempre
tu só vai descobrindo ele quando tu vai experienciando coisas. Então, para mim, esses foram os grandes pontos de inflexão na minha história. Animal. Tá bom, antes da gente acabar, temos mais 2 perguntas. Uau. E eu ainda tenho que falar tudo que eu anotei. Porra, anotei coisa aqui, mano. Achei que não ia ter tanta coisa pra anotar. Anotei coisa aqui. Cara, me fala, olhando pra trás, sabendo o que tu sabe agora, o que tu faria diferente pra chegar no milhão mais cedo? Porra, boa pergunta. Cara, eu teria uma esteira de produtos como eu tenho hoje, mais cedo. Entendeu? Por exemplo, esse ano passado eu comecei a fazer evento presencial e, cara, assim, o NPS foi 100%. Caramba. O NPS mais baixo dos eventos presenciais que a gente fez ano passado foi 95%. Então, tipo, foi muito, 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 muito bom ter feito evento presencial e a gente sabe que é muito bom, porque o meu sócio Evandro, ele viveu 10 anos de eventos presenciais Sim. antes da gente se conhecer. Então, a gente sempre soube que isso seria uma fortaleza. Então, eu teria feito evento presencial muito antes, teria tido time de inside sales muito antes, tinha vendido mentoria muito antes e tinha escalado infoproduto como forma de aumentar a base de lead qualificado muito antes. Então, talvez eu faria exatamente o que eu fiz, mas eu teria os dar-se contas mais curtos. Eu não esperaria tanto tempo ter me arrombado tanto, né, para ter o resultado que eu tenho. Então, eu acho que eu faria exatamente a mesma coisa, só que eu teria o dar-se conta que eu tenho hoje há 10 anos. Animal. Anotei aqui uma delas, inclusive. Cara, vamos lá, antes da nossa última pergunta, que eu sempre faço, eu gosto de dizer tudo que eu anotei, né? Os principais pontos. Normalmente eu anoto 5 aqui, no teu caso eu anotei 9. Então teve bastante conteúdo, teve bastante conteúdo. Porque eu sempre falo pra galera, cara, não adianta só o cara estar olhando o vídeo do YouTube aqui ou ouvindo o podcast. Tem que estar anotando pra colocar em prática, porque senão é só conteúdo, só obesidade mental, né? Tem que ver, cara, o que mais marca. Mental é boa. Né? Só o que mais marca e o que vai colocar em prática. E aí, pra cada um, dependendo da história da pessoa, do momento de vida que ela tá vivendo agora, vai ter coisa que vai marcar mais. Então não é simplesmente eu chegar e falar, ó, pessoal, tá aqui, meus amigos, tá aqui a lista das coisas mais importantes que o Gustavo falou. Não, depende de cada um. Cara, pra mim, as coisas que tu falou que mais marcaram aqui, ó. O vendedor é o cara da grana. Tu falou, o programador ganha dinheiro, mas o vendedor é o cara da grana. Claro. O segundo, nem tava entendendo o que eu tinha escrito aqui. O segundo foi quando tu falou pro cara lá que queria investir 2 milhões na tua empresa e tu falou pra ele, cara, não vamos fazer negócio porque tu vai fazer um mau negócio. Isso aí me marcou muito porque, cara, 2 milhões, tu disse não pra 2 milhões por causa da tua credibilidade. Por causa da tua credibilidade. Isso foi foda. E aí, junto com isso, né, tu falou de não se emocionar com o dinheiro. Sim. E que pra ti, hoje, dinheiro por dinheiro já não faz mais sentido. Também foi legal a parte que tu contou da história da tua avó e da tua mãe, então dos arquivos mentais, né? Então de como tua avó era. Sim. E aí tua mãe falava, não seja ambicioso, porque tua avó era assim. Minha avó, e ela perdeu a mãe cedo, né? Então eu acho que essa era a dor dela. Entendeu? Minha mãe sofreu muito com a morte da minha avó, então acho que ela, tipo, então, cara, não seja tão ambicioso, porque o fim talvez seja parecido. Caralho. Louco, foda, né? Loucura. Tu falou também, quando eu perguntei, cara, o que é dinheiro? Tu falou energia, e aí depois tu deu uma fórmula. Cara, no final das contas, é energia e mais execução implacável. Faz o que tu quiser. Tu falou também, a nossa vida acontece em loop até a gente conseguir quebrar esse loop. Então vai indo, tu falou, né, do acumular, gastar, até tu quebrar isso aí e conseguir resolver. Exatamente. Isso é muito louco, né? É muito louco. Tu falou também do se empoderar do setor comercial. Foi um dos pontos de inflexão que tu teve na tua vida. E que eu tô fazendo isso agora na Move e na Milhas. E o resultado, mano, muito louco. De um lançamento pro outro, a equipe comercial, com o mesmo número de pessoas, faturou 60% a mais. Top. Lindo, né? Caralho, mano. Muda foda, tudo, né? Foda. Aí tem um outro ponto que tu falou também, do senhor Caio Carneiro, que inclusive eu entrei no mastermind dele, não sei se eu te falei. Não dele sabia. Com o Flávio Augusto lá na First Class. O Caio é um cara incrível. Quem sabe daqui a pouco ele está aqui também, né? Aí, ó, Caio, seja bem-vindo aí, meu mentor, meu guru. Não, meta pro ano, ter um podcast com o Caio Carneiro, um com o Flávio Augusto e um com o Joel J. Aí estouramos, né? Aí tá bom, né? Aí tá bom, né? Mas tem um ponto que tu falou, né? Que ele fala,
Se tem uma forma barata de se desenvolver é a leitura. É É a foda. leitura. E isso, cara, tá disponível pra qualquer um, né, mano? É, Não tem. Eu lembro que o... Putz, mano, teve uma vez a gente tava em São Paulo. Lembrei agora disso, cara. Uma parada que eu não me lembrava, eu tinha esquecido. A gente foi em algum evento, acho que era o Fator X. E aí a gente... Época das vacas magras. A gente ficou no Ibis Budget. Eu, tu e o Evandro dividindo um quarto. Nossa, No velho, Ibis lembrei. Budget. Nossa, velho, lembro. E aí, cara, a gente foi lá, era no Morumbi, a gente foi no shopping Morumbi e tinha uma Saraiva lá. E a gente entrou e, cara, os 3 nerdinhos de livro, né? Comprou um monte de livro e tal. E aí eu lembrei agora, cara, o Evandro chegou, olhou pra mim e falou, cara, livro é muito barato, né? É um conhecimento que tu tem mais barato do mundo. É verdade. Que é loucura. barato mesmo. Que loucura, que loucura. E aí tem o 9º ponto que eu vou guardar pra mim, porque é estratégico da empresa, mas Olha vou passar só. pros sócios. Danadinho. É, rapaziada, isso aqui, quem sabe no futuro, daqui a um ano, no próximo episódio que a gente gravar junto, daí eu conto qual que era esse 9º ponto, Claro. se deu certo ou não. Sensacional. E aí, tá, cara, pra gente finalizar, a pergunta mais importante, tem muita gente que nos assiste aqui, que é milionário já, tem muita gente que tá começando. E quando tá começando, tu não tem tanta grana, né? Claro. Tu tem muito mais tempo do que dinheiro. É aquilo, tu sempre vai investir de alguma maneira. Ou é tempo ou energia ou dinheiro, né? E aí, dependendo do que tu tem disponível, tu pode investir mais de um ou de outro. Mas quem tá começando normalmente não tem tanta grana, tá? Se tu, olhando pra trás, tu tava lá do começo, loucão aqui, ó, aceleradaço, aceleradaço, Doido. tivesse apenas R$200 no bolso, e tu quisesse chegar onde tu tá agora, o que tu falaria pra esse Tavo? Gasta dessa forma. Gastaria tudo em livro. Que bom, né? Imagina, o cara construiu tudo, imagina, não, livro é uma O livro é uma merda. Não, mas qual que é a parada, assim? Porque eu estudaria coisas que me ajudariam a desenvolver habilidades que eu pudesse prestar serviço com aquelas habilidades. Porque, cara, prestar serviço, tu não gasta um centavo. Tu vai lá, aborda uma pessoa, presta um serviço para ela, ela te paga e tu fica com dinheiro. Entendeu? O problema é que as pessoas fazem má gestão financeira do dinheiro que elas ganham com o serviço. Mas, cara, toda a minha construção de patrimônio foi com empresas de serviços. E daí eu aprendi a duplicar a minha figura, porque a gente que começa a crescer prestando serviço, o nosso ego come a gente vivo. Não, o cliente só vai querer ser atendido pelo Tavo. Não, o cliente só vai comprar se for o Tavo vendendo para ele. Porra nenhuma, velho. O cliente, ele quer um resultado. O cliente, ele quer um sorriso no final do serviço prestado. Isso independe de quem está prestando esse serviço. Então, comprar livro para desenvolver... Se eu saísse do absoluto zero, porque eu lembro quando eu saí da minha empresa de tecnologia, para mim ali foi um ponto de inflexão, porque eu estava do absoluto zero. Uhum. Porque eu já não queria mais trabalhar com tecnologia, e eu ainda prestei consultoria em algumas empresas, mas eu já não queria mais aquele cenário. Só que eu não tinha mais um serviço para vender, então eu era um comercial sem serviço, porque eu vendia o serviço da minha empresa, e eu não era mais programador nessa época. Então, o que eu fiz foi justamente isso. Eu desenvolvi uma habilidade, que na época, que hoje é habilidade de marketing digital e vendas, e hoje eu presto serviço para as pessoas para ajudar elas a implementar marketing e vendas na empresa delas. Simples assim. Cara, animal, mano. Inclusive, eu anotei mais um ponto aqui, o 10º ponto, que é essa. Prestar serviço, tu não gasta um centavo. Tu não tem que comprar um produto. Claro, tem. Tipo, tu vai ter... Se tu for pensar em custo ali, vai ter. Mas, porra, tu vai ser social media, tu vai ser copywriter, tu vai... Cara, o teu computador ali... Perfeito. Ah, não tem internet. Vai num café ali, vai em qualquer lugar, num shopping. Pô, se for dar desculpa, tem desculpa, né? Mas se quiser executar, tem como executar. Cara, vê um vídeo no YouTube de como fazer manutenção no ar-condicionado e vai fazer manutenção no ar-condicionado das pessoas. Velho, prestar serviço é muito fácil ganhar dinheiro. Caralho, sensacional. Tavo, sensacional. Meus amigos, esse foi o nosso episódio número, nem sei qual episódio mais, mas com o meu primeiro chefe do digital. Eu falei pra ele não falar essa porra. Luiz Gustavo Schroeder Vieira, hoje sócio fundador da Codirect. Tavo, obrigado mesmo, cara. Foi sensacional.
Porra, muito. Prazer Sério, enorme. eu tenho aqui, ó, todas as anotações aqui, não teve um que eu anotei tanto. E eu já te conheço há bastante tempo, então eu pensei, vai ser mais de boa a conversa com o Tava. Mas, porra, sensacional. Show de Acredito bola. que o pessoal tenha adorado. Obrigado Foi mesmo show por ter de vindo. bola. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, meus amigos. Lhes deixo um abraço e Camigo.